Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo, como vocês já viram aí no título, vai ser sobre Ana Karenina. E eu gosto de arrumar problema pra mim, né? Pelo jeito. Então, acho que vai ser mais uma resenha aí com algumas polêmicas, porque eu tenho opiniões não muito populares. Mas eu gostei do livro, tá? Foi nota 10, já vamos começar assim. Mas não favoritei, vou dar meus motivos, mas eu acho que o mais impopular é algumas interpretações. Mas vamos começar aqui falando, né, sobre o que se trata o livro. Vou dividir este vídeo em duas partes. A primeira parte não vai ter os spoilers ali mais pro final, vou falar mais sobre o enredo e tal, sobre a construção, lá. E aí depois a gente fala do final. Eu sempre gosto de fazer essa divisão, porque para eu falar de algumas análises e tal, eu preciso falar do final, mas eu sei que muita gente vai vir querer saber se vai gostar do livro, saber um pouco do livro, enfim, então a gente divide em duas partes, que não tem problema. E aí eu vou começar dizendo que Tolstói escreve muito bem. Então, assim, se você tem medo de clássicos, se você tem medo de russos, Tolstói não é difícil. Ele é um escritor que escreve de forma muito clara e simples, e que tudo que ele escreve está no livro. Assim, não tem entrelinhas e não sei o que. Tá tudo descrito, todos os gestos, tudo, sabe? A construção de personagens que ele faz é muito boa. E ele faz coisas nesse livro aqui geniais, e foi o motivo de eu ter dado nota 10, gente. O livro é extremamente bem escrito, é uma obra-prima. Para vocês terem uma noção, tem uma parte aqui que tem fluxo de consciência. Muitos dizem que ele foi o primeiro a usar um fluxo de consciência. Assim, tem algumas controvérsias, mas pelo que eu entendo, realmente é um fluxo de consciência, tá? Uma parte que a gente entra ali na mente da Ana Karenina e é aquela coisa confusa, né? De ela tá pensando numa coisa, de repente vê uma pessoa, comenta ali da roupa da pessoa e depois continua os pensamentos dela. Bem essa coisa meio fluxo de consciência mesmo, mas é só numa parte, tá? Não é aquela coisa que vai te deixar super confusa. Como eu falei, ele é um escritor claro e fácil. Eu sei que muita gente já começa falando do início desse livro, que é um dos mais famosos. Tem motivo para ele ser o mais famoso e tem motivo para ele ser tão bom, né? Porque ele basicamente resume ali o que a gente vai ter no livro. Acho que quando o livro já começa com uma frase, conseguindo resumir tudo, é maravilhoso. Mas antes, tem uma epígrafe. E a epígrafe também é maravilhosa. Traduzindo, tá? Porque tá em latim. A mim a vingança, a mim exercer a justiça. A epígrafe é da Bíblia. Não nos vingueis um dos outros, amados, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito: a vingança a mim exercer, a justiça, diz o Senhor. Ou seja, basicamente, só Deus pode julgar ali os seres humanos. Apesar de que a gente vai julgar todo mundo aqui nesse livro, mas tudo bem. É basicamente isso, assim, quem faz coisas erradas é castigado, quem faz coisas certas é recompensado. E aí a gente tem então o começo. Todas as famílias felizes são parecidas. Cada família infeliz é a sua maneira. Em casa dos Oblonsky, tudo mergulhou na confusão. E aí ele já começa a explicar por que dessa confusão. Então, o Stepan Oblonsky, ele traiu a mulher, que é a Dolly, com a preceptora francesa ali e tal, e ela descobriu, então tá uma zona, tem gente se demitindo e tal. E ele, assim, ele não se arrepende de ter traído, né? Ele arrepende por ter deixado descobrir que ele traiu, basicamente é isso. E aí a Dolly fala em terminar, enfim, então tá tudo uma zona. E como que eu interpreto esse início especificamente, né? É que a felicidade é padrão. Agora, ser infeliz tem vários jeitos que você pode ser infeliz. Então temos inúmeras opções de infelicidade e a gente vai ver algumas aqui no livro. O Oblonsky, ele não é um personagem principal, mas ele é um elo que une os dois núcleos que a gente tem aqui nesse livro, porque a gente tem o núcleo da Ana Karenina com o Karenin, que é o marido dela, o Vronsky, que vai ser o amante dela, e a gente tem o núcleo do Lievin com a Kitty. E eu tô fazendo essa cara porque eu morro de preguiça do Lievin, que vai ser uma das polêmicas aqui, porque as pessoas gostam do Lievin. Mas enfim, voltando então, aqui já vai começar então mostrando uma forma de ser infeliz, né? Que é a infelicidade que tá ocorrendo aqui na casa dos Oblonsky. E voltando aqui para esse elo, deixa eu explicar o elo, né? Eu falei que ele é o elo e não falei o que ele é de quem aqui. Então o Oblonsky é amigo do Lievin assim há muito tempo.
Inclusive, ele recebe a visita do Lievin e tal, logo nesse comecinho do livro também. O Lievin, ele mora no campo. E ele veio pra cidade para basicamente pedir a Kitty em casamento. E a Kitty é irmã da mulher do Oblonsky, né? Então, é cunhada dele. E ele é irmão da Anna Karenina, que casou com Karenin e aí virou Anna Karenina. Então, é muito interessante porque esses dois núcleos, eles têm essa interação de forma natural, porque a gente tem aqui um elo que liga tudo e já tem aqui no começo a coisa da infidelidade, do adultério, que é, acho que um dos temas principais aqui desse livro. Aí, por causa dessa confusão toda, o Oblonsky, ele resolve chamar a Anna para poder tentar convencer a Dolly de não terminar o casamento, porque a Anna, ela tem um jeitinho assim, sabe, de lidar com as pessoas e tal, ela é uma pessoa encantadora. Quando ela chega, as crianças se encantam com ela, sabe? As mulheres se encantam com ela. Então, ela tem... Algumas pessoas falam que é femme fatale. Eu não acho que a Anna Karenina se encaixa no femme fatale. Mas depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, ele resolve chamar a irmã dele. E aí também a gente tem a visita do Lievin, e aí ele conta pro Lievin que nesse meio tempo, porque ele estava na cidade, conheceu a Kitty, gostou da Kitty, e aí ele foi pro campo. Ele precisava colocar as ideias dele ali no lugar, né, e tal. E, gente, ó, é um livro gigantesco, eu não vou falar de tudo que acontece aqui, porque tem o assunto lá dos irmãos do Lievin, tem religião envolvida, enfim, tem um monte de coisa, mas a gente vai aqui nos núcleos principais e essas tramas paralelas aí que vão acontecendo, vocês leem o livro, por favor, né? Que não tem como eu falar aqui de tudo de um livro de 800 páginas. Ele conta, então, que nesse tempo que ele foi pro campo, apareceu um outro pretendente pra Kitty e que ela tava balançada ali com esse pretendente, que é o Vronsky. O Vronsky é muito bonito e tal, e a mãe da Kitty, ela apoia. E assim, socialmente, o Vronsky era uma escolha muito boa para Kitty. Então ela tá meio que encantada ali com aquela ideia, né, do Vronsky. A mãe também colocando pilha, né? A Kitty é muito novinha, não tem muita cabeça no lugar, não. É até difícil para quem é muito novo entender a diferença, né, de um amor, de uma paixão, daquela coisa, né, mais avassaladora. Bom, deveria ser difícil só para quem é novinho, mas a gente vê aqui no livro que não é bem assim, né? O Lievin, então, finalmente toma coragem, pede a Kitty em casamento e ela nega. Por quê? Porque ela quer casar com o Vronsky, ela acha que ele tá prestes a pedir ela em casamento. E aí tem um baile, a Anna tá na cidade. Quando ela vem pra cidade, ela vem no trem conversando com a mãe do Vronsky. E aí ele já vê ela ali na estação e já acha ela muito bonita. A Anna é uma mulher descrita como assim, muito, muito bonita. Tem então um baile, a Kitty vai, a Anna vai, e a Kitty percebe que o Vronsky já tá caidinho ali pela Anna. E é interessante também porque a Anna, ela vai com um vestido que nem chama tanta atenção, sabe? Porque ela é que sobressai, sabe? Ela não precisa de uma roupa. Esse baile que a Kitty percebe, ela fala assim que há nela qualquer coisa diabólica, encantadora. Que é aquela coisa que o mal seduz, né? Que levaria a pensar ali na Anna K ser uma femme fatale. Só que, quando ela chega, ela tem uma luz, sabe? Tanto é que, igual eu falei, as crianças vão até ela, depois as crianças não vão mais até ela, gente. Isso para. Então, eu não acho que, como eu falei, ela era uma femme fatale ali, mas ela foi fazendo escolhas que foram levando ela para a escuridão. E a Kitty, então, acaba não sendo pedida em casamento, o Vronsky vai embora atrás da Anna no trem. Então, assim, eles se encontraram no trem, depois ele persegue ela de trem, quando ela vai voltar para casa, né, para casa dela. E tem um monte de coisa ruim acontecendo na estação de trem, porque a estação de trem, ela era, ali na Rússia, uma coisa nova, né? E o Tolstói não gostava, tá? Dessas inovações e tal. Ele gostava era do campo. Tanto é que ele coloca o Lievin. O Lievin é meio que um alter ego do Tolstói, tá? Então, o Lievin tem muito do Tolstói e a Kitty tem muito ali da Sofia. E esse casal ali do campo é que vai ter esse amor verdadeiro e tudo mais. E a Anna e o Vronsky que vão para esse lado do desejo e que as coisas vão indo de mal a pior. Então, a estação de trem simboliza, né, toda essa evolução e tal, que ele não gostava, e as coisas ruins acontecem ali, e as coisas boas acontecem no campo. Então ele segue ela tenta dar uma fugida ali, mas não tem jeito, né? A gente sabe aqui que o livro é isso que acontece, a Anna vai trair o marido e vai começar a ter um caso com o Vronsky. Enquanto isso, a Kitty, então, percebe que não vai ter esse pedido de casamento, que ela perdeu a chance de casar com o Lievin, e que, na verdade, ela gostava do Lievin, ela adoece, ela vai
ela tem que se isolar, e ela acaba se isolando lá num lugar que ela encontra até com o irmão do Liev, enfim, depois ela volta, bababá, beleza. Vamos aqui pra trama, então, da Ana. Ela começa a ter um caso com o Vronsky e tá todo mundo falando. E era normal, tinha outras mulheres que tinham casos, só que não ficava... Era escancarado, porque todo mundo sabia, na verdade. Mas a Ana, ela assume mesmo, né? Eles assumem que eles estão juntos perante a toda a sociedade. E aí que vamos para a parte polêmica, parte 1, porque temos várias interpretações aqui minhas que não vão de acordo aí com o que a maioria costuma pensar. Não sei se é a maioria, mas sei lá, o que eu vi muitas pessoas falando. Que pela Ana afrontar ali a sociedade e tal, tipo, vou assumir que eu tenho um caso com ele, ela é punida, né? E a sociedade, ele tá criticando a sociedade, que não sei o quê. Eu acho que tem sim uma certa crítica à sociedade, principalmente ali, né, na cidade e tudo mais, porque afinal um monte de mulher traía. Mas, gente, vamos lá. Nessa época, a mulher não tinha realmente muita escolha, assim, o divórcio dependia muito do marido, tinha questão de quem vai ficar com o filho. A Ana tem um filho que ela ama muito ele, pelo menos a princípio parece, depois eu sei lá, tenho minhas dúvidas. Então tinha muitas questões que tornavam o divórcio muito difícil e que não dava muitas escolhas para as mulheres, né? Então a gente tinha sim isso na sociedade da época. Só que o Tolstói aqui deixou a Ana com todas as escolhas possíveis. O Karenin, quando ela fala com ele que tá traindo ele com o Vronsky, ele fala, beleza, pode continuar esse seu caso com ele, desde que você não traga o homem aqui em casa, né? E que você não exponha isso para a sociedade toda. E aí as pessoas podem falar, então ele só estava aí para as aparências. Pode ser, porque assim, uma vez que isso é exposto, vai prejudicar o trabalho dele, né? Que é uma coisa que ele importava muito. Mas assim, gente, não vamos ser anacrônico, né? Vamos pensar na sociedade da época e, ao mesmo tempo que ele estava se preservando, ele estava também preservando ela, que também ia ser, né, muito julgada caso ela assumisse o negócio. Tá? Então, ele sabia de todas as consequências, ela também. E ela fez as escolhas dela sabendo das consequências, certo? E o Karenin deu as escolhas para ela. Ela podia ter continuado o caso se ela ficasse ali de boinha, mas não. Ela traz o cara para casa. Ela engravida do Vronsky. No que ela traz o cara para casa, aí ele fala, não, né? Aí também você tá exagerando, né, querida? Tipo, vou te pedir uma coisa. Você foi e trouxe o cara aqui pra casa. Só que ela tá grávida dele e ela acha que ela vai morrer no parto. E ela realmente quase morre no parto, tá? Mas não chega a morrer, não. No que ela tá quase morrendo e tal, que eles acham que ela vai morrer, o Karenin perdoa o Vronsky, sabe? Dá a mão pra ele. Ele é totalmente, assim, uma pessoa... Ele é uma pessoa superior, sabe? Ele é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa... incrível, maravilhosa, adoro o Karenin, eu acho ele ótimo. E ele é uma pessoa prática. A Ana, ela fica achando que ele não ama ela, porque ficou sabendo que ela traía ele e que ela queria que ele fizesse, não sei, né? Desse um chilique e tal, batesse nela, enfim, não sei. Mas ele é uma pessoa racional, ele é uma pessoa que pondera, ele é uma pessoa que pensa, ele não é uma pessoa que vai dar chiliquinho. E eu gosto de pessoas assim, talvez eu seja um pouco assim. Então, eu não sou romantiquinha, melodramática, e que chora e que faz chilique, eu sou prática. Então, assim, obviamente, se me traísse hoje em dia, vai, tchau e bênção. Porém, me colocando na sociedade da época, beleza, vamos ver o que dá pra fazer com o que a gente tem, entendeu? É isso que ele faz. E eu acho maravilhoso. Ela não morre, né, no parto. O Karenin, ele ama a filhinha, ele é o único, inclusive, que se preocupa com aquela menina que acabou de nascer, porque as pessoas esquecem da menina ali. E quando ela sobrevive e tal, o Karenin, ele chega a falar que ele vai... Porque, assim, as opções de divórcio, como eu falei, são um pouco complicadas. Mas ele chega a falar que ela pode ficar com o filho, que ele vai falar que ele que traiu ela, pra ela poder não ser, né, não sofrer, nananã. Só que ela fala que ela não pode deixar ele ser tão magnâmico e tal. Ela simplesmente foge com o Vronsky e a filha. Tipo, gente... E aí, quando ela começa... Não, peraí, deixa eu achar essa parte, porque, sinceramente...
Bom, isso aqui é no final da quarta parte, tá? O livro tem 8 partes. A Ana tá conversando com o Vronsky e o irmão dela já tinha conversado ali com o Karenin, falado que ele aceitava o que ela quisesse e tal. E aí ela fala, Steve diz que ele está de acordo com tudo, mas não posso aceitar a magnanimidade dele. Não quero o divórcio, agora já tanto me faz. Só não sei o que ele vai decidir em relação a Serioja, que é o filho dela. Vronsky não conseguia perceber como, neste momento do encontro, ela era capaz de lembrar do seu filho. Tipo, que diferença fazia tudo isso? Tipo, querida, como assim você tá pensando no seu filho? Foda-se o filho, né? Daí que você tem um filho. Os dois são péssimos, se merecem. Ana partiu ao estrangeiro com Vronsky sem ter obtido o divórcio, tendo, aliás, recusado firmemente. O cara é um santo, ela não quer que ele seja bom, ou seja, ela é insuportável, né? E aí ela abandona o filho, que ele já tinha falado que ela podia ficar com o filho, ela abandona o filho e vai embora com Vronsky. Não. E ela é vítima da sociedade. É óbvio, gente, que tem sim uma diferença do adultério feminino e masculino. A gente vê que a Ana é mais julgada pela sociedade. A gente vê que o Vronsky não é tão julgado, que o próprio Oblonsky, né, continua lá traindo a mulher. Mas, assim, primeiro que o Oblonsky continua traindo a mulher, mas ele não assumiu ali com nenhuma amante, fugiu com ele, foi morar com ela, né, pra começar. Mas mesmo que fosse, ele não ia ser tão julgado quanto a Ana. Ok, a sociedade da época é assim mesmo. Tinha esse julgamento homem-mulher, concordo. Mas não é por isso que ela foi punida. Ela foi punida porque ela simplesmente seguiu os desejos dela apenas. E é isso que acontece quando a gente só ouve os desejos. A gente vai se degradando cada vez mais, porque o homem não é só desejo. Depois, quando a Ana já tá com o Vronsky, a gente vê que ela troca de roupa 3 vezes ao dia, sabe? Porque ela precisa sempre manter o interesse, o desejo dele com ela. E é óbvio que o desejo dele por ela vai diminuindo com a convivência, porque a paixão acaba. Mesmo assim, ele quer casar com ela, ele quer que ela escreva para o marido dela ali pedindo o divórcio, até para ele poder assumir a filha deles. Então, ele pode ter os defeitos dele, mas ele ama ela de um jeito meio torto e ele pelo menos assume esse compromisso, né? Tipo assim, beleza, eu te ferrei aqui, mas vou assumir também. A Ana, ela vive em função do Vronsky. Então, assim, o Vronsky, ele é muito superficial. Então, ele vai achando uns negócios assim, tipo, eu vou construir um negócio aqui para caridade. Aí, tá lá fazendo obra. Ela começa a estudar sobre obra, começa a saber tudo sobre isso, para poder tentar manter esse interesse do Vronsky por ela vivo. Só que ela não abre os sentimentos dela para ele, ela esconde tudo. E depois ela fica com raiva por ele agir de uma determinada forma, sendo que ela não falou com ele o que ela estava sentindo. Não tô falando que ele é uma pessoa boa, mas eu estou falando que esse relacionamento estava fadado a ser um erro. Um relacionamento que é sustentado com base em desejo não vai dar certo, gente. O desejo acaba, né? E aí tá uma genialidade do Tolstói, que são os contrastes desse livro. A gente tem o contraste lá da cidade, do campo, e o contraste, porque esse livro iria chamar 2 famílias, né? Não era Ana Karenina. E a Ana Karenina, ela é tão importante, ela aparece tanto no livro quanto Liovin. E eu vou falar às vezes Liovin, porque na minha tradução é Liovin, mas em outras traduções é Lievin. E como eu ouço as pessoas falando Lievin, aí às vezes eu falo Lievin. Então, os dois são personagens principais, tá? Então, a gente vai ver um amor pelo desejo, que é o da Ana K, e um amor que é mais profundo, né? Um amor que é amor, né? Que não é paixão. Que é um amor construído por ele e pela Kitty. Porque depois, né, aí voltando agora pro núcleo do Liovin e a Kitty, depois o Liovin pede ela em casamento de um jeito até fofinho, porque até então eu só tava com ranço dele. Por que eu tenho ranço dele, gente? Vamos lá. Ele é uma pessoa melodramática, ciumenta, assim, excessivamente ciumenta com a Kitty. Tudo pra ele, assim, é uma tempestade no copo d'água. Eu não tenho paciência pra gente assim, já falei. Mas entendo que existem pessoas assim, eu acho que a construção de personagens, volto a falar, do Tolstói é muito boa. Só que assim, o núcleo em que os personagens são mais bem construídos, se você pega a complexidade do personagem, é a Ana Karenina e o Vronsky também. Então, esse núcleo eu acho muito mais bem desenvolvido. Por
quê? Aí a gente vai entrar no outro assunto polêmico, que é a questão de separar o autor da obra. Em livros de literatura, eu tento separar o autor da obra. Só que tem autor que não me deixa separar ele da obra. Então, se o Tolstói se colocou totalmente no Lievin, né, e colocou a Kitty como a Sofia, enfim, não tem como eu separar. E assim, podia ser só, e daí, cara? Não tem problema, né? Deixa ele se colocar ali nos personagens. Só que eu acho que isso prejudica a construção dos personagens. Porque fica uma coisa tão caricata e assim, o Lievin, ele é o estereótipo do homem do campo, sabe? Pensa no homem do campo, vai ser o Lievin. A Kitty vai ser uma santa, tá? É isso. Então eu acho que eles tentar projetar o que ele gostaria que fosse, né, ele, porque não é a realidade, não, tá? Apesar que tem cenas aqui, tipo, o Lievin, ele mostra pra Kitty o diário dele, né? Que conta lá das aventuras que ele já teve. E o Tolstói faz isso com a Sofia, então é bem inspirado mesmo. Inspirado, assim, né? Só que tem coisas aqui que não é muito o que o Tolstói coloca aqui, que é tipo assim, o que ele gostaria de ser, entendeu? Aí eu fico pensando, né? Porque o Lievin, ele me irrita. Esse melodrama, com essa ciumeira, com essa... preguiça. Tem preguiça do Lievin. Aí eu fiquei pensando, nossa, se isso é o que o Tolstói era e um pouco do que ele gostaria de ser, que homem insuportável que ele devia ser, gente. Muito chato. Meu Deus do céu. Eu acho o Lievin insuportável, tá? Pra mim, o melhor homem desse livro é o Karenin. Só que o Karenin, vamos lá, né? O Karenin é fraco. Então, tem um determinado momento que surge uma outra pessoa ali na vida dele que ele vai deixar tomar conta. Do mesmo jeito que a Ana antes cuidava da casa e meio que mandava nas coisas ali, ele precisa de ter esse alguém ali para meio que mandar nas coisas. E ele é totalmente manipulado por essa mulher. Então, né, lá mais pro final, às vezes a gente pode achar, né, que... Mas é porque ele está sendo totalmente manipulado por essa pessoa. Ele precisa de alguém para tomar as rédeas da vida dele, ele não consegue. Mas ele é uma pessoa inegavelmente boa, realista. Eu gosto de pessoas assim. Ele só podia ter mais força de caráter. Realmente isso falta nele. E era uma coisa que a Ana não gostava nele e que eu concordo com ela. Mas ele, no geral, é uma pessoa muito legal. Então eu acho assim que ao projetar ele e a mulher na Kitty e no Lievin, ele prejudicou a construção desses personagens. Porque ele quis deixar uma coisa muito santa, muito inverossímil. Mas assim, tem umas coisas legais, que nem quando a Kitty... tem um filho, ele fala sobre... ele fica meio que questionando o que ele sente por aquele filho, que não é aquele amor, aquela coisa que ele achou que seria. Então, eu acho que é bem interessante, bem atual, assim, né, essa relação, apesar da maternidade da Kitty ser uma coisa bem romantizada, mas o parto dela foi bem, assim, foi uma descrição muito boa. E eu fico impressionada, assim, como que ele faz essas descrições femininas. Claro que a esposa dele, né, ajudava ali, ela passava a mão, passava limpo todos os manuscritos, com certeza deu os pitacos dela ali também, mas ele tem umas descrições, assim, do mundo feminino também, que é uma coisa muito impressionante. Agora, antes, né, de comentar aqui do finalzinho do capítulo 7 e do capítulo 8, que aí, quem não quer spoiler, eu vou me despedir, eu só queria falar o seguinte: se você pegou spoiler de Anna Karenina, porque... tem, né, o spoiler do final mesmo, tem em vários lugares. Se você leu A Insustentável Leveza do Ser, tem Gilmore Girls, enfim, tem em vários lugares. Tem até, eu vi uma pessoa que pegou no jogo Perfil, sabe? Tipo assim, tinha uma dica que falava do final dela. E aí, porque você sabe o final, você não quer ler, deixa de ser besta, tá? Porque livro bom, livro bem escrito, livro bem construído, não se sustenta em, qual que é o final, não. Se sustenta na construção de tudo. Eu já sabia o final. Nem por isso o livro deixou de ser nota 10. Um livro extremamente bem escrito, bem construído, com construções de personagens incríveis, com simbolismos maravilhosos. Enfim, maravilhoso o livro. Eu só não favoritei mesmo por conta dessas coisas pessoais. Porque assim, olha, gente, a minha nota do livro geralmente é pelo livro. Mas também entra um pouco da experiência pessoal. Qual foi a minha experiência pessoal com esse livro? Eu achei o livro incrível, eu achei ele uma obra-prima. Porém, eu achei que teve esses personagens ali que careceram de uma complexidade por essa projeção mesmo do Tolstói neles. Então, eu acho que é nítido se você comparar a construção de personagem da Anna Karenina com a Kitty, tipo... Ou então, se você pega os dois principais do Liovin, que seja... Claro que no Liovin a gente tem também um crescimento, porque
Ele tem ali questionamentos sobre a existência de Deus, sobre acreditar em alguma coisa, sobre, tipo, por que está vivo, né? Ele fala, inclusive, que ele queria atentar contra a própria vida e tal, e aí ele ocupava a cabeça, né, para poder... É o famoso cabeça vazia, oficina do diabo, né? E era uma coisa também que o Tolstói fala, né, que para ele, quando você vai ler a biografia do Tolstói, ele achava que a saída mais corajosa seria essa, né, de acabar com a própria vida. Então ele escondia as coisas ali para não fazer isso, enfim. Então, novamente, temos muito ali do Tolstói. E aí a gente tem a construção desse amor, né, da Kitty e do Lievin, porque diferente da Anna, eles se abrem, eles falam o que eles estão sentindo. Tem uma parte muito legal que o Lievin conhece a Anna e ele fica encantado por ela. E ela faz isso proposital, tá? Ela tem essa coisa de querer conquistar os caras e tal. E o Vronsky vê isso. Eu não sei se ela quer que ele tenha ciúmes, mas assim, nada pra Anna também vai estar bom. Porque se o Vronsky tivesse ciúme dela, ela ia falar que ele era ciumento possessivo, sabe? Ela tá numa fase que nada pra ela é o suficiente, sabe? Ela já se degradou ali muito, né? Justamente porque ela escolheu ouvir apenas a parte do desejo, né? Não construiu uma relação. O ser humano, quando a gente supra um desejo, vem outro desejo, vem outro desejo, vem outro desejo. Então, a gente nunca tá satisfeito. Então, a gente precisa ter alguma coisa maior. E aí, quando o Lievin conhece a Anna, ele fica encantadinho com ela. Ele chega, a Kitty percebe e ele fala, realmente, tal. Só que ele escolhe estar com a Kitty, porque o amor é isso, é escolha. A gente vai ver um cara bonito na rua, falando de mim, eu vou achar ele bonito. O que vai me fazer eu não trair meu marido com ele é porque eu escolho passar os meus dias e passar a minha vida com meu marido, porque isso é amor, né? Tem a parte do desejo, claro, a gente tem ali uma atração física inicialmente, mas o amor é construído e ele é construído justamente com base nas suas escolhas, né? Então, quando você escolhe só o desejo, gente, vai dar merda, não tinha outra solução, entendeu? Então, a gente tem sim uma construção, né, e um crescimento do Lievin, mas assim, a complexidade não chega nem perto quando a gente compara com a Anna Karenina, tá? Então, é isso. Pra mim, o nome do livro, Anna Karenina, apesar de a gente ter um outro personagem principal, não foi uma escolha tão errada, não. Foi decisões de marketing, né, que fizeram colocar o nome do livro com a Anna Karenina, mas ela é, sim, a principal personagem, porque ela é a mais complexa, a mais, né? Ela é a personagem principal desse livro, gente. O Lievin, pra mim, é um coadjuvante ali que aparece um pouco mais. Ele não é tão complexo, enfim, gente, é isso. Pra mim, foi esse motivo, tá? Porque o Tolstói ficou se projetando nele. Mas, agora falando aqui sobre o final do 7º capítulo e o início do 8º, então se você não quer spoilers, eu me despeço de você. Você pode ler o livro, voltar aqui pra gente conversar, tá bom? E nesse final eu vou explicar ainda mais porque que eu acho que a Anna não foi uma vítima da sociedade, ela teve escolhas, ela fez as suas escolhas e ela não foi punida, ela sofreu as consequências das suas escolhas, não tinha outra saída. E o Lievin e a Kitty, a mesma coisa, né? Então, é isso, gente. Depois vocês voltem aqui e a gente conversa. Bom, então aqui no final do 7º, né, a gente tem esse fluxo de consciência muito louco que ela tá pensando no que fazer. E assim, ó, a decisão dela é que ela vai se jogar no trem. E quando ela conheceu o Vronsky, teve um acidente que as pessoas não sabiam se tinha sido um acidente, se a pessoa caiu ali, a pessoa se jogou, né, na frente do trem mesmo, propositalmente. Mas aquilo marca o começo de um ciclo e aqui a gente finaliza de novo, né? Então, começou na estação, finaliza na estação. Então, assim, como eu falo, a construção do Tolstói é muito boa. E a escolha dela foi multifatorial. Um dos motivos era a vingança, né? A vingança para quem fica. Ela imaginou ali o Vronsky super arrependido. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Não tratei ela do jeito que ela queria que eu adivinhasse. Enfim. Ai, gente. Não, ele não é uma pessoa muito legal, não, tá? Mas, assim, perto dela, eu acho que ele é quase um anjo também. Que mulher, que mulher. Só que eu acho também que tinha uma questão que ela já tinha ali percebido que o desejo do Vronsky estava acabando. Ela vivia pra isso. Ela ia envelhecer, ela ia não ser tão bonita mais. Como que ela ia manter esse desejo no Vronsky? Como que você sustenta um relacionamento com base no desejo, gente? Não tem jeito.
Não tem jeito. E aí, como eu falei lá no fim, lá no comecinho, né, quando eu li pra vocês a entrada mesmo do livro, antes do começo do livro, né, a epígrafe, o mal, ele é punido, digamos, né? Então, quem fez o mal aqui sofre as consequências com um fim trágico. Então, a Ana tem esse fim trágico do trem passar por cima dela. E depois o Vronsky, ele vai pra guerra, pra uma guerra que nem é deles, assim, tipo, não é uma guerra da Rússia, sabe? E é basicamente também, ele fala, eu vivo aqui, tipo, não sirvo pra nada, pelo menos na guerra. Ele fala que eu, como pessoa, sou bom porque a vida pra mim não vale nada. Então, ele praticamente também tá se entregando ali para a morte, né? E falando agora sobre o final do Lievin, como eu falei, a gente tem uma conversão dele. Ele conversando ali com o Mujik, que tinha que ser, né? Porque, segundo Tolstói, os menos abastados e tal são as pessoas realmente de bem. Eu fico com essa cara assim, porque eu acho ele um hipócrita, gente. Mas tudo bem. Ele teve uma revelação, assim, que... Porque ele estava tentando entender o sentido de continuar vivo, né? E aí ele fala uma coisa aqui no capítulo 12 da parte 8, tá? Se o bem tiver uma causa, deixa de ser o bem. Se tiver uma consequência, uma recompensa, também não será o bem. Portanto, o bem está fora da cadeia de causa e efeito. Isso é o bem pelo bem, lá de Platão, né? Ele fala que a gente faz... Quem é justo é recompensado só pelo fato de estar sendo justo. Por si só, já eleva a nossa alma. Então, o Mujik aqui, ele fala, sendo justo, como Deus manda. E isso meio que abre um triplex ali na cabeça dele. Ele fala de viver não para as próprias necessidades, mas para Deus. Então, ele começa a achar um sentido na vida, né? Só que assim, é engraçado porque ele acha que ele vai mudar, que ele agora vai ter paciência com todo mundo. Só que na primeira coisa ele já não é paciente, né? Porque a gente não vai ser perfeito só porque a gente descobriu agora um sentido para a vida. E aí o finalzinho mesmo, assim, tipo, últimas frases aqui do livro, é um pensamento, né, do Lievin, e aí ele finaliza assim: mas a minha vida, toda a minha vida, independente do que me possa acontecer, cada minuto dela, não só não está privada de sentido como antes, mas tem um indubitável sentido do bem e tem o poder de a preencher com ele. Bem legal, né? Acaba então com uma elevação aqui do Lievin. Para mim, esse livro é um romance sobre escolhas e sobre as consequências dessas escolhas. Como disse como falou aqui na epígrafe, né? O justo, o bom é recompensado. Quem é mau caráter, faz más escolhas, acaba... Eu acho que essa palavra que as pessoas usam dela ser punida, não é bem isso, é realmente enfrentar as consequências das suas escolhas. E é um livro maravilhoso, incrível, que eu passei uma raiva, sim. Os personagens são detestáveis. Você vai detestar a Ana Karenina, você vai passar raiva, mas um bom livro não tem que ter personagens legais não, tá? E assim, gente, eu não entrei em várias discussões aqui, é um livro enorme, cheio de camadas, mas eu queria trazer principalmente esses contrastes e essa coisa do bem, das escolhas boas e das escolhas ruins, né? E eu acho que a gente pode levar isso para a nossa vida, né? A nossa vida é o reflexo das nossas escolhas. Então, assim, não fique com raiva por causa da vida que você tem, porque ela é um reflexo das suas escolhas. Eu acho que essa é a mensagem. Se vocês gostaram desse vídeo, clica no gostei e deixa aqui embaixo se você já leu. Se você acha que a Ana é vítima e foi punida porque ela escancarou para a sociedade... Ai, se fosse assim, todas as mulheres que estavam traindo devia ser... Enfim, gente, vocês entenderam, né? Mentira, vocês podem argumentar aqui que aqui a gente respeita a opinião de todo mundo, a gente pode ter um debate saudável também. Mas, assim, falas que eu vejo por aí desse estilo, ou que, ai, a Ana é uma representante do feminismo. Gente, sinceramente, assim... Primeiro que trair é errado, né? Seja homem, seja mulher. Nossa, porque ela teve a coragem de assumir a sociedade. Ela traiu! Oi? Gente, não, tá? É isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!